Declaração do secretário de Infraestrutura de Ribeirão traz novas revelações à CPI que investiga o asfalto da cidade. Em depoimento, ele admitiu que o serviço de tapa-buracos é feito de forma errada. O secretário de Infraestrutura de Ribeirão Preto admite que o serviço de tapa-buraco em Ribeirão segue as normas de qualidade de maneira precária. Hoje, a prefeitura, com os equipamentos que tem condições de fazer o serviço obedecendo essas normas, com os equipamentos que tem, com o material humano que tem. Com as nossas 4 equipes, ela está precária, tá? Não adianta aqui alguém tampar o sol com a peneira. Com essas equipes, tá? ela não consegue a norma é atendida parcialmente, tá? Precariamente. As declarações foram dadas na CPI que investiga o tapa-buraco em Ribeirão Preto. Além disso, Bettarello deixou claro que não dá para mensurar em quanto tempo o município terá uma cidade sem buracos. Mesmo que eu fosse talvez um especialista, tivesse pós-doc, eu não falaria uma coisa dessa aqui, estipular que eu terminaria com os buracos da cidade. Impossível. Observe a situação do reparo feito na rua Itatiba, no Jardim Paulista. São muitos remendos, sem qualquer padrão. Situação semelhante à região do aeroporto, onde os buracos se multiplicam. Já quando a prefeitura realiza o serviço, não raramente o problema reaparece após algum tempo. Por isso, sem saída, muitos ribeirão-pretanos acabam realizando por conta os reparos. Foi o que houve no cruzamento das ruas Davi Salomão e General Câmara. Segundo consta, esse serviço tapa-buraco não dura 10 dias. Ou seja, com a quantidade de buracos que nós temos, faz-se um serviço, 10 dias, repete, nunca vai acabar com os cerca de 10 mil buracos que nós temos na cidade. Ao longo dos anos, os buracos nas ruas de Ribeirão Preto mataram muita gente. Os motociclistas são as principais vítimas. Por isso, na opinião de especialistas, manter a situação como está é ser irresponsável com a cidade. Estamos jogando o dinheiro público no ralo, ou melhor, no buraco, e sem efetivamente o serviço ser realizado. Para uns, a superfície da lua, para outros, um queijo suíço. O asfalto de Ribeirão há tempos é alvo de piadas e críticas. E diante das palavras do próprio secretário, a CPI deve continuar investigando a situação antes que a falta de seguimento das normas signifique mais mortes. O próprio secretário disse que tem hoje 4 equipes fazendo tapa-buracos e tem apenas uma máquina compactadora, que nem sempre é utilizada. E a gente perguntou para o secretário, quem faz a compactação então? Ele disse que são os próprios veículos que passam, que trafegam naquelas vias depois. Isso não funciona também. Eles merecem uma nota 6, tá? 5, 6. Enquanto isso, Ribeirão Preto segue com seu queijo suíço, mas desta vez um queijo amargo e indigesto. Davi Florim para o Jornal do Clube. Apesar das declarações do próprio secretário, a Secretaria de Infraestrutura esclarece que segue as normas técnicas e o único ponto citado na CPI foi a falta do compressor. A Prefeitura diz que vai assinar no próximo mês um contrato com uma empresa ampliando o serviço de tapa-buracos. Agora ao vivo, Thaís Mantuani traz mais informações. Thaís. Pois é, Pulse, quem anda pela cidade vê que esses reparos, infelizmente, duram poucos dias. Sobre esse assunto, eu converso agora com o ex-procurador-geral do Estado, Dirceu José Vieira Crisóstomo. Doutor, o secretário em depoimento reconheceu que a cidade realiza um procedimento de forma equivocada, somente jogando o asfalto sem o recorte. Essa declaração pode incorrer em uma improbidade administrativa? Boa tarde. Boa tarde a todos. A lei que trata da improbidade administrativa no Brasil estabelece que qualquer ação ou omissão, seja ela dolosa ou culposa, e que leve a um prejuízo do patrimônio, pode gerar, sim, um ato que se tipifique como ato de improbidade administrativa. Portanto, se há uma norma técnica que não está sendo cumprida, é preciso que ou se esclareça se há alguma excludente de responsabilização, mas não havendo, poderá sim, não só o secretário, mas todos aqueles que se envolvem tecnicamente ou alguém que se omita em relação ao fato praticado, podem praticar ato de improbidade administrativa. E a Prefeitura também pode passar por omissão ao admitir que esses serviços não seguem as normas técnicas?
Não há dúvida, porque se há estabelecida uma norma que diga como o serviço deva ser feito e deliberadamente o serviço não está sendo feito como tecnicamente deveria, isso caracteriza, sim, uma omissão das pessoas que se envolvem com o assunto. E nos casos de acidentes, principalmente aqueles fatais, a Prefeitura se torna responsável diante disso? A Prefeitura pode ser responsabilizada por acidentes em razão do que vem acontecendo na cidade, os famosos buracos da cidade, até mesmo se não houver essa situação que a reportagem aborda. Mas principalmente com essa situação agora constatada de que o serviço técnico não está adequado e há uma consciência deliberada desse assunto, a responsabilização fica mais fácil contra a Prefeitura. E esse é mais um caso em que as contratações emergenciais para os serviços não se justificam? É preciso entender que emergência tem um sentido técnico jurídico, não é? O Tribunal de Contas e o Poder Judiciário têm decidido, e as decisões são muitas, de que se há possibilidade de previsão de uma situação, isso não pode ser mais caracterizado como emergência. Portanto, os buracos da cidade estão aí postos há muito tempo. É sabido por todos notoriamente que em épocas em que você tem maior densidade de chuva, você também tem maiores buracos na cidade. Portanto, é preciso estabelecer muito bem aonde está a emergência da situação ou não há possibilidade de caracterizar como situação de emergência. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto com outras informações. É com você, Paulo Pucci. Ok, Thaís.